Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma decisão do STJ hoje que tem tudo para cair nas suas provas da advocacia pública, especialmente a advocacia pública estadual, especialmente a advocacia pública municipal. Uma coisa que você precisa prestar bastante atenção, especialmente quando você está estudando jurisprudência, é que é comum as provas objetivas da advocacia pública cobrarem conhecimento acerca de casos práticos, muitos deles retirados da jurisprudência. Isso é fundamental, fundamental. Nem se fala, efetivamente, a possibilidade disso ser cobrado em provas subjetivas. Então, casos práticos na jurisprudência que digam respeito e envolvam diretamente a fazenda pública, o ente público em juízo, nesse caso específico a advocacia pública como um todo, são questões que você precisa ficar muito ligado, porque a chance disso cair na sua prova é muito grande. Então, casos práticos são excelentes fontes de construção de questões tanto objetivas quanto subjetivas. Muito bem, outra coisa que eu preciso te chamar a atenção, antes de analisarmos efetivamente a decisão, é a seguinte. Todas as vezes que a jurisprudência, STJ ou STF, ela analisa atribuições dos entes federados, União, Estados e municípios, e diz que determinada atribuição para a feitura, para o desenvolvimento, para a realização de determinada política pública é de um determinado ente, quando a jurisprudência diz isso, automaticamente ela cria a ilegitimidade passiva processual para os demais entes. Vou repetir porque isso é muito importante para as tuas provas. Toda vez que a jurisprudência diz que determinada política pública é a atribuição exclusiva ou, nesse caso específico, também pode dizer que é uma atribuição prioritária de determinado ente, a jurisprudência, quando diz isso, ela acaba criando uma ilegitimidade passiva processual dos outros entes quando demandados em juízo. Vou te citar um exemplo muito comum e muito conhecido da jurisprudência do STJ, que chegou a dizer que é de responsabilidade dos municípios o erro médico cometido em hospital privado credenciado ao SUS. Quando o STJ disse que é de responsabilidade dos municípios o erro médico praticado em hospital privado credenciado ao SUS, ele cria a ilegitimidade passiva de União e Estados. Então preste bastante atenção. Diante de casos práticos e quando a jurisprudência estabelece a atribuição exclusiva ou prioritária de um determinado ente para determinada política pública, isso acaba automaticamente criando uma defesa para os demais entes nos processos judiciais e essa defesa principal é a ilegitimidade passiva. Veja como uma questão como essa poderia cobrar na sua prova, levando em conta o que nós vamos revisar hoje, agora. Na prova objetiva, você poderia estar diante do seguinte cenário. Nos termos da jurisprudência do STJ, é exclusiva dos municípios a atribuição legal para a prática de atos que visam reduzir riscos de desabamento. Subjetiva. Ebesco ajuizou demanda contra o Estado X, alegando que, perto de sua residência, existe barreira com risco de desabamento e que o poder público estadual é omisso na prática de atos que reduzem o perigo do que chama de avalanche de terra. Na qualidade de procurador do Estado e com base na jurisprudência do STJ, discorra sobre a principal defesa do ente público no feito. Veja, nós temos que descobrir aqui de quem é a responsabilidade para reduzir riscos de desabamento, se é do Estado ou do município. Nós temos uma jurisprudência do STJ que analisou um caso real. O caso real é esse aqui, ó. Trata-se de ação civil pública do Ministério Público que ajuizou, nesse caso, a ACP contra Estado e município, com o fim de obrigá-los a adotar medidas para reduzir riscos de desabamento. Nesse caso, nós temos duas situações construídas aqui, óbvio, construídas por mim, que poderiam estar na prova objetiva e na prova subjetiva, e você tem que saber quem é que a jurisprudência aponta como ente federado responsável para a prática de atos que visam reduzir riscos de desabamento. Não se esqueça disso. Os casos práticos da jurisprudência são importantes para a sua prova e no momento que a jurisprudência cria uma atribuição ou delimita que a atribuição para determinada política pública é de um ente, ela cria automaticamente legitimidade dos demais. Citei o exemplo aqui da responsabilidade do município no que diz respeito aos atos praticados em hospital privado credenciado ao SUS, porque o STJ entende que o município tem o dever de, nesse caso, credenciar esses hospitais junto ao Sistema Único de Saúde e fiscalizá-los, razão pela qual a competência ou a responsabilidade para os erros aqui cometidos é do município, não do Estado, não da União.
Muito bem, voltando aqui ao caso real. O STJ, ele entendeu que a obrigação é do município nos termos do que diz a Lei 12.340 de 2010. Muito provavelmente você nunca leu a Lei 12.340 de 2010, mas no artigo 3b dessa lei diz o seguinte, ó: verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para a redução do risco, dentre as quais a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e ao reassentamento dos ocupantes em local seguro. A Lei 12.340 diz que a responsabilidade no feito é do município. O STJ, portanto, interpretando literalmente essa lei, disse que a atribuição para a prática de atos, nesse caso, que evitem os riscos de desabamento, é exclusiva do município. E aqui nós voltamos para a mesma situação lá do hospital privado credenciado ao SUS. Se o STJ disse que essa atribuição é do município, automaticamente ele está dizendo que a atribuição não é do Estado, não é da União. Então nós temos aqui que, no caso prático, o Ministério Público ingressou com ação contra Estado e município e o STJ disse que o Estado não tinha responsabilidade no feito. A decisão é da primeira turma no recurso especial 1.431.172. Você poderia me perguntar, professor, isso cai na minha prova? Qual é a chance real disso cair na minha prova? Se a Lei 12.340 não tiver efetivamente listada no teu edital, vai ser difícil cobrar efetivamente o conhecimento legal. Mas é importante perceber que os editais eles sempre trazem no conteúdo programático o necessário entendimento acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Se assim o é, nós temos que ter muito cuidado em analisar todas as decisões da jurisprudência STJ-STF que digam respeito à fazenda pública e às atribuições dos entes públicos em matéria de política pública. Então tenha absoluto cuidado com isso, porque é importante. Já vi muita gente entrar em contato comigo dizendo, professor, essa lei não está no edital e caiu uma questão referente a determinado ponto da lei. Nesse caso, veja que as questões que eu abordei aqui são todas baseadas na jurisprudência aqui, ó, nos termos da jurisprudência e aqui, ó, com base na jurisprudência do STJ. Então, o examinador pode sim construir questões com base na jurisprudência do STJ que trate efetivamente de atribuições dos entes federados, mesmo que a resposta da análise jurisprudencial esteja pautada numa lei que a princípio não esteja no seu edital. Então a Lei 12.340 de 2010 estabelece no artigo 3b que a responsabilidade é do município e assim interpretou o STJ. Analisando as questões aqui, você poderia dizer, professor, essa questão objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ, é exclusiva dos municípios a atribuição legal para a prática de atos que visem a reduzir riscos de desabamento. Agora ficou fácil, nos termos da jurisprudência do STJ, esse item estaria correto se ele fosse cobrado pelo CESP. No que diz respeito à subjetiva, nós temos o seguinte, ó: Ebédico ajuizou demanda contra o Estado X, alegando que perto de sua residência existe barreira com risco de desabamento e que o poder público estadual é omisso na prática de atos que reduzem o perigo do que ele chama de avalanche de terra. Na qualidade de procurador do Estado e com base na jurisprudência do STJ, esse é o ponto que pode ser cobrado, discorra sobre a principal defesa do ente público no feito. Aqui seria uma questão subjetiva, ou seja, uma questão para você discorrer sobre o tema apresentado. Ora, se o examinador pergunta a principal defesa do ente público no feito, não existe defesa melhor do que a ilegitimidade. Se a atribuição da política pública aqui não é do Estado, é exclusiva do município, essa é a melhor defesa do ente público no feito, especialmente porque isso está dito pela jurisprudência do STJ. Então, o principal argumento seria aqui a ilegitimidade, e eu recomendaria que você respondesse essa questão em 3 momentos. Primeiro, demonstrando conhecimento sobre a ilegitimidade enquanto preliminar processual que poderia ser apresentado em eventual defesa do Estado. Aqui o conhecimento é de direito processual civil. Depois você poderia demonstrar o conhecimento sobre a atribuição legal do município, e se você estudou a jurisprudência sabe que o STJ nesse caso interpretou a lei de forma literal, então existe lei dizendo que a atribuição é municipal, e depois você pode demonstrar o conhecimento jurídico acerca da jurisprudência do STJ, que no recurso especial 1.431.172
interpretou de forma literal a Lei 12.340 de 2010 para entender que é exclusivo do município a política pública ora analisada. E assim você resolveria a questão subjetiva com base no conhecimento demonstrado acerca da preliminar de legitimidade como principal defesa, no conhecimento demonstrado acerca da existência de lei que delimita a atribuição do município e no conhecimento demonstrado a partir da jurisprudência do STJ. Então, muito importante decisão, embora vai passar batido por muita gente, porque é uma decisão simples, mas todas as vezes que você tiver uma decisão que estabelece a atribuição de um ente de forma exclusiva ou prioritária, você cria defesa para os outros entes. Nesse caso específico, nós temos uma situação extremamente importante para provas da Fazenda. Por isso que eu coloco questão típica da Fazenda. Então, você tem que a atribuição é do município, o Estado nesse ponto seria ilegítimo. É isso, espero ter te ajudado a entender o que se passou com essa decisão do STJ e a importância dela para as tuas provas da advocacia pública. Para continuar me seguindo, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.